this computer. Ok. Vamos então para a aula 11, colocação pronominal. Lembra que colocação pronominal, quando eu falo em colocação pronominal, eu estou falando de uma coisa chamada pronome oblíquo átono, que não é Porto Alegre, tá? Pô, quem são eles? Me, te, se, nos, vos, o, os, a, as e o lhe. Estou falando desses carinhas aqui, tá? Quando eu falo em colocação pronominal, são esses carinhas aqui. Tudo bem? Pronome oblíquo átono. Então, vamos lá. Primeiro diz assim, ó, transforma as palavras sublinhadas em pronomes, ou seja, num desses aqui. Em seguida, acrescente-os corretamente na oração, conforme as regras de colocação pronominal. Tudo bem? Beleza? Então, eu quero ver como é que vocês estão. Porque para transformar essas palavras em pronome, isso aqui a gente chama de coesão. Tá? É muito útil porque você evita a repetição de palavras. De repente você está falando Rafael, 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 Rafael. Você vai ter que transformar Rafael em pronome. Beleza? E depois colocá-lo na oração. Tudo bem? E eu vou dar para vocês... Vamos dar uns... Para fazer esse primeiro aqui... 5 minutinhos? Não chega, 4 minutinhos. Para ver como é que você vai... Tá bom? 4 minutinhos. É para fazer. Porque se eu fizer junto, não adianta. Então, você vai ter que transformar esses carinhas que estão aqui num desses aqui, ó. Mete, se, nos, vos, o, a, os, as, lhes. Tá bom? Todos esses aqui vão ter que ser transformados em pronomes. Tudo bem? Depois a gente faz o 2 lá. Beleza? Então, vamos lá. Ok, Google. Timer para 4 minutos. Claro, 4 minutos. A partir de agora. Então, mãos à obra. Vamos lá, vamos trabalhar. Já para jaula. Tô trabalhando numa musiquinha, ó. Numa outra música que eu gosto pra caramba. Vamos ver se... Tá desafinado isso aqui. Sabia. Bárbara. Oi, Bárbara. Seja bem-vinda. Tudo bem? Para fazer esse primeiro exercíciozinho aí, tá, Bárbara? Vamos lá. On a dark desert highway, going in my hair, warm smell of eucalyptus, rising up through the air. Opa. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my side grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard a mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle, showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lonely place, such a lonely place. Hotel California, in the time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She
got a Mercedes Benz, she said. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How to dance in the courtyard, sweet summer sweat. Someone dance to remember, someone dance to forget. So I call up the captain, please bring in my wine. Acabando o tempo, vamos? E fechei agora. Pensei que os acordes eram mais difíceis. Tranquilão. Pom, 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 pom. Ok, gente? Vamos ver o que vocês conseguiram fazer. Vamos lá? Eu sei que é pouco tempo, gente. Eu tenho plena consciência de que é um pouco tempo, tá? Mas, vamos começar a fazer. Bom, Rafael, certo? Rafael é objeto direto, que ninguém socorreu Rafael. Quem socorre algo ou alguém. É objeto direto e é ele. Cara, quando o objeto direto estiver na terceira pessoa, ele ou ela, você vai olhar. Tem preposição, objeto direto, ele ou ela, você vai transformar em o. Tá? É aqui, ó, o. Se for menina, é a. Se for feminino, é a. Se for masculino, é o. Tá? Beleza. Como é que ficou essa? Onde é que vai ser o aqui? Nessa oração. Certo? Sai Rafael. E o o vai entrar aqui, ó. Por quê? Porque o ninguém, qualquer partícula negativa acaba atraindo, gente. Aqui é próclise. Ninguém o socorreu naqueles momentos difíceis. Alguma dúvida? Gente, não? Não. Então vamos lembrar. Quais são as palavras negativas que atraem? Não, nunca, jamais, nem, ninguém. Tá? Qualquer palavra negativa dessa acaba atraindo. Tá bom? Lembrou dessa parte? Vamos lá. Quem falou para o Marcelo a respeito do caso? Agora presta atenção. Olha só, quem fala algo, o caso, e para alguém. Veja bem que agora ele é um objeto indireto e é pessoa, tá? Então, para Marcelo, ele é um objeto indireto e é pessoa. Quando o objeto indireto ele vem em forma de pessoa, ele vai se transformar em lhe. O lhe só entra no lugar de pessoa, tá? Obrigatoriamente. Então, como é que fica? Quem falou para o Marcelo a respeito do caso? Então, para o Marcelo, some. Vai entrar o lhe. Ele entra onde, gente? Quem é que sabe? Quem é que vai colocar aí? Vamos, gente. Após o quem? Pode, pode. Após o quem? Após o quem? Ah, tá, entendi. Posso ir, tá, desculpa. Quem lhe falou, perfeitamente. Lembra, toda partícula que começa com QU acaba atraindo. Então, que atrai, quem atrai, qual atrai, quando atrai. Todas as partículas começam com QU, ó, tá vendo? Quão, tudo isso atrai. Lembra que é partícula, tá? Verbo não atrai, não é verbo que começa com QU, nem substantivo, tá? Então, esse quemzinho aqui, ó, é uma partícula atrativa e puxa para próclise, tá? Quem lhe falou. Eu não sabia que acusaram Paulo de fraude. Quem acusa algo, acusa alguém. Ele é uma pessoa, é um objeto direto em forma de masculino. Então, vai ser o, certo? E eu acabei de falar, ó, esse QU acaba atraindo, né, gente? Esse aqui, gente, vamos falar bem a verdade, é o erro mais comum nas redações de vocês. Esse aqui. Certo? Que o acusaram de fraude. Vocês acabam esquecendo que esse QU acaba. Ele atrai. Tá? Tudo bem?
E agora, algum voluntário quer fazer a letra D? Posso falar? Pode, Aninha. Resolverei ou somente amanhã. Parece, né? Eu botei Não esse aqui meio para ver se vocês lembravam de uma regrinha. Qual que é a regrinha? Você concorda que esse verbo está no futuro? Ana, lembra? Sim. Uhum. E tem uma regra que diz o seguinte: depois de futuro, você não pode botar o pronome oblíquo átono. Não tem como, tá? Tem duas regrinhas que você tem que lembrar, ó. Duas regras. A primeira é o seguinte: não se inicia uma oração por pronome oblíquo átono. Então, não posso começar a oração com ele. E não se utiliza pronome oblíquo átono após futuro. Tá? Isso é regra. E essa regra muita gente esquece. É bem comum, tá? Fui bem sacana de botar aqui. Não foi para sacanear vocês, mas é só para lembrar vocês dessa regrinha aqui, tá? Então, como existe essa regra aqui, eu não posso simplesmente colocar depois ali, tá? E aqui o seguinte, entra um caso muito sacana. Por quê? Eu não posso colocar o resolverei, porque a primeira regra vai ser, certo? Então, isso aqui, o resolverei, não pode. Porque infringe a primeira regra, tá bom? Resolverei-o, como muita gente colocou aí, também não rola. Por quê? Porque infringe a segunda. Se você não pode botar antes, se você não pode botar depois, o único jeito de fazer isso aqui é fazer mesóclise. Resolverei. Somente amanhã. Depois eu tiro, tá? Tinha que ser assim. Tá? Cuidado com isso. Show de bola? Aninha, na boa? Sei que muita gente fez assim também. Na Fez o boa. resolverei. Hã? Na boa. Aí, olha só. Aí tu vai dizer assim, tá, professor, mas não é recomendado usar mesóclise na redação, verdade? Verdade. Você tem que evitar o máximo possível. Um dos jeitos mais fáceis de você evitar mesóclise é colocar um sujeito. Olha a oração de baixo. Parece igual a de cima, tá vendo? Parece igual, mas não é. Há um problema com o carro e eu resolverei o problema somente amanhã. A gente sabe que o problema vira o, tudo bem? Só qual é a sacanagem aqui? A sacanagem é que eu botei um sujeito agora. Eu botei o eu. E eu é um pronome reto, certo? Talvez vocês não saibam isso, mas com pronome reto nunca vai haver mesóclise. Não é que ele atrai, não, tá? Ele não atrai absolutamente nada. Tanto é que eu posso falar eu te amo ou eu amo te. O pronome reto não atrai nada. Ele só evita mesóclise. Como é que ele evita? Ele vai fazer assim, eu o resolverei amanhã. Certo? Por causa desse pronome ali, é possível fazer isso aqui. E é a única forma, tá? Agora, vamos supor o seguinte, tá? E se não fosse o pronome oblíquo átono, se fosse há um problema com o carro e Renato resolverá o problema amanhã, tá? E se fosse isso aqui? Ou seja, tivesse o sujeito, tá? Tem um sujeito aqui, mas não é pronome reto. O que acontece? A mesóclise é opcional. Eu posso fazer, por causa disso aqui, eu posso fazer duas formas. Eu posso fazer assim, ó. Há um problema, Renato o resolverá amanhã, como a gente acabou de fazer ali, certo? Posso fazer isso, não tem problema, tá? Ou eu posso fazer mesóclise. Há um problema com o carro e Renato resolver, olha só, vê-lo somente amanhã. Simplesmente porque, qualquer regra. Para evitar mesóclise, você põe um sujeito.
Se o sujeito for pronome reto, a mesóclise ela some, não pode mais haver. Agora, se você botar um sujeito qualquer que não seja pronome reto, a mesóclise passa a ser opcional, tá vendo? E é claro que daí você vai optar por esse ponto aqui, porque o objetivo é acabar com a mesóclise. É por isso que a mesóclise deixou de existir na nossa língua, praticamente, porque é muito fácil evitá-la. Basta você botar um sujeito. Tudo bem, gente? Como é que ficou isso para vocês? Muito confuso, não? Tudo certo. Show de bola. Letra F. Causava admiração ao professor ver aqueles jovens dedicando-se aos estudos. E agora? Você vai pegar esse aqui, ó. Ficou faltando o ponto final aqui. Coloca aí para mim, por favor. Vamos lá, como é que fica? Causava admiração ao professor, causava admiração em alguém. Tudo bem? É pessoa, não é? É. É pessoa. Tem preposição. É pessoa, tem preposição, e eu posso substituir por a ele ou a ela. Tudo bem? Quando isso acontece, gente, o pronome que entra ali é o lhe. Tá vendo? É uma pessoa, porque professor é pessoa, tem preposição, porque é o a, e pode ser substituído por a ele e a ela, causava admiração a ele. Esses são os 3 critérios para que você coloque o lhe. Lembra do pronome aqui que a gente colocou o lhe, ó, para o Marcelo? Ó? Eu posso trocar Marcelo é pessoa, Marcelo tem preposição para Marcelo, tá vendo? E eu posso trocar para ele, a ele. Quem falou a ele a respeito do caso? Atende as 3 exigências, tá vendo? Por isso que aqui vira lhe também. E aqui embaixo também vira lhe. Tá bom? Então, como é que fica? O jeito é causava-lhe admiração ver aqueles jovens dedicando-se aos estudos. Tudo bem? Deixa eu fazer uma perguntinha. Eu posso trocar esse Czinho de lugar? O que vocês acham? O lhe é o único jeito de botar ali, né? Não dá para botar lhe causava. Sabe disso, né? Não tem como. Então, deixa eu fazer uma perguntinha. Eu posso trocar esse Czinho de lugar? O que vocês acham? Eu posso fazer isso aqui, ó. Opa. É possível? Sim ou não? Oi, não estou escutando vocês. Deixa eu aumentar o volume aqui. O que vocês acham? Eu posso falar, ver aqueles jovens se dedicando aos estudos. O Caio falou que sim. Gente, preste atenção. Tanto posso, como eu sou obrigado a fazer isso. Esse Czinho, do jeito que está aqui, ó, tá errado. Alguém sabe me falar por quê? Por que eu não poderia ter colocado ali? Bom, o único jeito do Czinho não poder estar aqui é porque tem alguém atraindo. Certo? Qual é a partícula que está atraindo o C, gente? Esse Czinho ali está errado. Não posso fazer isso. Por quê? Todo o pronome, gente, exatamente. Todo pronome demonstrativo atrai. Então, ó, este, esse, aquele, aquilo, tudo isso acaba atraindo, gente. Tá? Ele atrai. Então, o certo dessa oração aqui é ver aqueles jovens se dedicando. Aí tu vai dizer, professor, mas por que ele não aparece antes dos jovens? Porque os jovens é um núcleo do sujeito. Tudo bem que o aqueles atrai, mas não atrai para fora do sujeito, né, gente? Ele obedece o núcleo. Agora sim, essa oração ficou. Causava-lhe admiração ver aqueles jovens se dedicando aos estudos. Tudo bem? Cuidado.
Tá? Tânia ficou surpresa com a notícia quando informaram Tânia do acidente. Vamos lá. Quem informa alguém de algo. É objeto direto, tá? É um objeto direto e feminino. Então, vai virar a. Certo? Vai virar a. Nós já vimos lá em cima que tudo começa com QU, acaba atraindo, certo? Então, opa, peraí. Se atrai, vamos botar assim, Tânia ficou surpresa quando a informaram do acidente. Só que o quando atrai. Então, quando a informaram do acidente, tá certinho, esse aqui tem tirado aqui, né? O quando acaba atraindo tá aqui. É a única opção. Show? Beleza. Agora é o seguinte, parece que é tudo igual, mas não é. Porque a gente tem agora uma coisa chamada locução verbal, tá? Locução verbal, tá vendo? Então, vamos lembrar de uma locução verbal? Deixa eu fazer o seguinte, new share, tá aqui, ó. Tá? Vamos lembrar de uma locução verbal? Locução verbal e colocação pronominal, tá bom? Como é que funciona isso, gente? Bom, lembra, locução verbal quando você tem dois ou três verbos, mais verbos ligados na mesma sequência, tá bom? E diz o seguinte, tá? Quando você tem uma locução verbal, por exemplo, eu estou esperando. E eu quero botar o T, tá? Veja bem, esperando. Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Eu estou esperando. Eu quero botar o T, tá bom? O que você faz? Você vai marcar 3 lugares. O primeiro lugar, antes da locução. O segundo lugar, depois da locução. E o terceiro lugar, obviamente, depois da locução. Tudo bem? Então, a princípio, os 3 lugares são possíveis. Então, eu posso falar assim, ó. 1. Eu te estou esperando, tá certo? No 2, eu estou te esperando, também tá certo. E o 3, eu estou esperando-te. Tá vendo? Os 3 são certos. Os 3? Os 3. Só que é o seguinte, para cada um desses aqui, tem um impedimento. Tu tem que lembrar. Certo? Impedimento. Cada um tem impedimento. Impedimento da posição 1. Qual que é? Vamos lembrar? Qual que é o impedimento da posição 1? É simples, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Lembra? Quando é que eu não posso colocar o pronome oblíquo ato na frente? Porque ele é início de oração e eu não posso fazer isso, tá? Quando isso acontecer, quando não tiver sujeito, tá? Não tiver sujeito, a posição 1 não existe, certo? Ela não existe. Eu não posso fazer isso. Tá? Então, início de oração. Impedimento 2. Tá? Vamos pegar essa oração aqui, ó. Eu vou botar um sempre aqui. Tudo bem? O que acontece? Sempre, não sei se você lembra, mas sempre é um advérbio. Tá? E todo advérbio é uma palavra atrativa. Tudo bem? Então, olha só como funciona isso aqui. Quando eu tenho uma palavra atrativa, a posição 2 ela é desativada. Porque tudo que cair em 2 vai ser puxado automaticamente para 1, tá? Essa é a ideia. Tudo que tiver em 2 vai ser automaticamente puxado para 1. Porque o sempre está atraindo. Então, é como se a posição 2 não existisse, ele é desativada. E sabe qual é o pior de tudo? O pior de tudo é que é exatamente ali
que nós colocamos na fala. É ou não é? Deixa eu fazer uma coisinha melhor assim. Certo? O primeiro lugar que a gente tenta colocar é exatamente aqui, ó. E aqui não existe mais, por quê? Tudo vai ser atraído pelo sempre, então, pela palavra atrativa, então a posição 2 deixa de existir. Então, eu nem vou repetir, tá, o errado, tá? Porque eu sei que está na tua cabeça. Tá? Então, olha só. Quando põe assim, ó, eu sempre te estou esperando, eu sempre estou esperando ter. A única que não pode é aquela que está na tua cabeça agora. Olha assim, vamos botar outra, tá? Olha, presta atenção sim. Ela não pode ajudar. Eu quero botar um me. Olha que sacanagem. A única frase que está na tua cabeça é aquela que não pode. Então, o que eu faço? Eu marco antes da locução. Tá? Eu marco durante a locução. E marco depois da locução. Os 3 espaços. Tá? E vamos ver. Tem partícula atrativa? Tem. Tem partícula atrativa. O não atrai. Bom, se o não atrai, eu sei, já de cara, que a posição 2 não vai existir. Ou eu sou sacanagem? É, muita sacanagem. Então, como é que ficaria? 1. Ela não me pode ajudar. Show. Posição 2. Não existe. Não adianta nem falar o que está na tua cabeça aí. Tá errado. E a posição 3. Ela não pode ajudar-me. E olha a coceira absurda para colocar na posição 2. Porque é aquela que soa melhor para você. É ou não é? Tá bom? Qual é o impedimento 3? Opa, um impedimento não dá, né? O impedimento 3 é o seguinte. Tem uma regra que diz o seguinte, ó. Após particípio, não se utiliza pronome oblíquo a. Tá? Então, quando eu falo o seguinte, ó. Eu havia contado a verdade, tá? Eu quero botar o lhe. Vamos lá. Marca antes da locução, durante a locução e depois da locução. Tá vendo? Show. Você sabe que contado é o particípio do verbo. Então, se é o particípio, você sabe que, por essa regra, o 3 não vai acontecer. Então, fica 1. Eu lhe havia contado a verdade. Eu posso falar, eu havia-lhe contado a verdade. E o número 3 não existe. Tudo bem? E se fosse assim, ó, presta atenção. E se eu tivesse isso aqui, ó? Hein? Como é que ficaria? Bom, vamos lá. O contado é particípio, então você sabe que a posição 3 não vai existir. Tranquilo? O não é uma partícula atrativa, é ou não é? Opa, peraí, fiz besteira. Exibição. Tu sabes que o não é uma partícula atrativa, certo? E quando tem a partícula atrativa, o 2 também não vai acontecer. Então, nesse caso aqui, você só tem uma opção. Eu não lhe havia contado a verdade. Ficou claro para vocês? Deu para dar uma revisada?
Alguma coisa que não ficou clara, você não entendeu? Desculpa, João, você não entendeu a posição número 2? Ah, tá. Não, tudo certo. Show de Não, foi bola. errado, professor, desculpa. Não, sem problema. Tá? Então, vamos voltar para o nosso texto lá. Cadê eu aqui? Aula 11. Stop share. Ui, meu Deus, eu viajei. Desculpa, não era para fazer isso. Tá bom? Então, sabendo disso, vamos fazer aqui, ó. Posição 1, posição 2, posição 3. Tem algum impedimento para a posição 1? Não. Então, eu posso botar assim. Ela me estava contando. Eu posso botar ela estava me contando ou ela estava contando-me. Pelo amor de Deus, né, gente? Ou um ou outro. Não vai botar os três, hein? Ela me estava me contando-me. Sabes, né? Que é uma posição ou outra, né? Tá bem claro isso para você, né? Por favor. Vamos lá. Agora, devo contar o fato. O lhe. O agora, gente. Deixa eu só tirar isso aqui, porque para que você não pense que isso aqui é uma partícula atrativa, tá? Não é, tá? O agora é um advérbio de tempo. E todo advérbio de tempo atrai. Se ele atrai, tu sabes que, né? Se atrai, esse carinha aqui deixou de existir, não vai poder. Agora, lhe devo contar ou devo contar-lhe o fato. Se estiver muito rápido, avisa, tá, gente? Por favor. A ideia aqui é só revisar. Tá? Ó, o filho havia contado a verdade. Mesmo o exemplo que eu acabei de botar aqui, ó. Contado é particípio. Se é particípio... Vamos fazer o seguinte. Tudo que tiver impedimento, aqui, ó. Depois eu vou botar em vermelho para você saber. Então, se tem impedimento, esse carinha aqui não vai poder usar. Tá? Tranquilo? Então, eu posso falar, o filho lhe havia contado ou o filho havia lhe contado. Show? Nós nunca teríamos magoado. Vamos ver. Magoado é particípio do verbo magoar. Então, aqui não vai rolar. Nunca é partícula atrativa. Se é partícula atrativa, o 2 também não vai rolar. A gente sabe disso. Então, nós nunca o teríamos magoado. É o único jeito. Não posso negar esse direito. O não é uma partícula atrativa. Então, o 2 não pode. É o único jeito. Tá? Não lhe posso negar ou não posso negar-lhe este direito. Fernando, Oi, tu pode repetir a explicação da B, fazendo favor? B de dado? Da B, B de bola? isso. Tá. O agora é um advérbio, tá? É um advérbio. Se ele é um advérbio, ele atrai. Ele é uma partícula atrativa. E tudo que tem partícula atrativa, o 2 não vai entrar na... Entendeu? Ele é desativado o 2, porque tem partícula atrativa, tá vendo? Daí pode ser na posição 1 ou na posição 3. Show? Tá? Agora presta atenção, Aninha. Você me fez lembrar de uma coisa. E se fosse assim, ó? Agora, vírgula. Devo contar o fato. Vai mudar alguma coisa, gente? Se fosse assim? Isso aqui já foi 2 vezes questão da CAF, tá? Presta atenção. E agora? A vírgula isola o agora, certo? Se isola, ele não tem mais nenhuma força de atração. Isso aqui é uma barreira, como se fosse uma barreira, tá? Tem uma barreira aqui. Tá? Então, agora não atrai mais nada. O que acontece? Só vai ter esse impedimento aqui, ó, porque é início de oração. Daí eu devo
lhe contar o fato ou devo contar-lhe o fato. Olha como muda só por causa de uma vírgula, gente. Toma cuidado, tá? Qualquer partícula que estiver isolada acaba não atraindo mais. Porque ela está isolada. A vírgula corta qualquer tipo de barreira, de atração. Obrigado, Ana. Me fez lembrar isso aí. Eu tinha esquecido de mostrar isso para vocês. Vamos lá, quem consegue fazer a letra F, então? A letra F você tem que lembrar uma coisinha, tá? Compraria é futuro. Não, aqui não tem locução verbal e só tem futuro. Então, não posso iniciar uma oração pronome oblíquo, não posso botar aqui e não posso colocar depois de futuro. O único jeito de fazer isso aqui é botando a mesóclise. Comprar. Comprar lá ia. Certo? Louco, né? E essa última aqui, hein, gente? Conforme, vamos lembrar. O conforme é uma conjunção, tá? Agora, quem é que lembra? Ela é uma conjunção coordenada ou conjunção subordinada? Ele está numa oração subordinada ou está numa oração coordenada? Opa, aqui é uma vírgula. Aqui, desculpa, não é nem vírgula nem nada, tá? Não é para nada. Só para botar assim, tá? Quem se lembra? Conforme uma conjunção, o quê? Subordinada? Subordinada, uma oração subordinada, perfeito. Toda conjunção subordinada atrai, tá? Ela é uma partícula atrativa. Toda. Então, se é uma partícula atrativa, o número 2 aqui não pode. Recomendado é o particípio do verbo recomendar. Então, não vai. Então, conforme me haviam recomendado. Só pode ser botado aqui. E aí? Lembraram, gente? Ficou mais tranquilo? O que vocês acharam dessa revisão? Uma geralzona, assim. Ficou melhor? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre textos não verbais, tá? Aí tu vai assim, como é que é isso, professora? É simples, o texto em forma de... Que bom, Aninha, fico bem feliz. Giovana, bem legal também, obrigado pelo feedback. Textos não verbais é o seguinte, são textos que têm ou não tem verbos nenhum, ou ele tem escrita mínima, tá? Por exemplo, ó, se você entra numa sala e tem esse cartazinho aqui, certo? Esse cartaz, ele não precisa de texto nenhum, você já sabe o que ele significa, certo? Beleza? Esse aqui, você sabe o que significa. Opa, peraí. Cadê eu aqui? Show? Assim como esse aqui também, escrita mínima, ou esse aqui, principalmente se você dirige. Tudo bem? Então, existem alguns sinais que não necessitam realmente de escrita para que você entenda. Se eu fizer assim para você, você falou, professor, está tudo bem? Eu fizer assim para você, você vai entender na hora que eu estou bem, que está tudo ok, está tudo belezinha. Certo? Tá? Agora é o seguinte, quando esses textos não verbais caem como tema de redação,
O tema é uma imagem ou é uma charge? Tem gente que tem muita dificuldade de interpretação, porque principalmente quando é uma charge, porque ela tem, nossa, dá para você correr para tudo quanto é lado. Aí o cara fica pensando, e aí? Sobre o que eu vou escrever? Com o maior medão de tangenciar o tema. Certo? Mas a verdade é o seguinte, uma imagem possibilita inúmeras interpretações. Tudo vai depender de como você vai defender a sua tese frente à imagem colocada. Porque é o seguinte, você não pode se distanciar muito da imagem. Fazer uma associação lá na frente. Por quê? Porque o leitor não vai te acompanhar. E lembra que o teu leitor é aquele cara chamado corretor. É o cara que vai te dar a nota. Tudo bem? Então, nesse caso, Thaís, presta atenção. Nesse caso aqui, o senso comum, muitas vezes, é o que vai imperar, porque a primeira coisa que vai vir na cabeça é sobre aquilo. Esse vai ser o tema de redação. Não as teses, vai ser o tema. Tudo bem? Então, aqui, antes de você fazer a sua tese, de escolher as duas ideias que vocês vão trabalhar, você vai ter que delimitar o tema. Ele vai falar sobre isso. Tá? Vamos lá. Olha aqui, Observe as imagens abaixo e escreva o tema de redação proposto. Tudo bem? Vamos ver como é que ficou aqui, Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano, alemão e português. Aí varia, né? Se caísse, agora eu preciso ouvir de vocês, tá? Se caísse essa imagem, tá bom? Essa imagem como tema de redação, sobre o que vocês falariam? Vamos ver como é que vocês vão sair dessa. Vamos, gente, para e pensa e me diz. Professor, Oi, fala, Maria. talvez sobre a desvalorização da cultura brasileira pelo próprio povo, pelos próprios brasileiros. Eu não sei como dizer exatamente que tema esse seria, mas... Exatamente isso, desvalorização da cultura brasileira. Por quê? Língua é cultura. Certo? É uma das possibilidades. Vamos pensar em outra? Tá certinho, Maria. O que inglês, espanhol, francês, russo e italiano têm em comum? O que eles têm em comum, gente? Vamos lá, gente, vamos lá. Só teria esse tema aí? Você só escreveria sobre ele? Tá difícil, hein, gente? Lembra disso aqui, Síndrome de vira-latas. Tudo que vem de fora é melhor. Inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão são línguas estrangeiras. A desvalorização da cultura brasileira é uma ideia, então tudo que a gente produz não vale a pena, tá? E a síndrome de vira-latas é a supervalorização do que tu tem lá de fora. Certo? Ou seja, até a cultura brasileira só vai ser valorizada se fizer sucesso lá fora. Aí depois vem para cá, daí o pessoal dá valor. Do contrário, não. Teve uma vez que um aluno falou sobre preconceito linguístico. E aí? Se eu colocasse preconceito linguístico, gente, você acha que seria um bom tema?
Você acha que se encaixa nessa imagem preconceito linguístico? Vamos ver aqui se falaram aqui. Explica um pouquinho. O Diogo já tinha falado síndrome de vira-lata, Diogo. Desculpa, eu não tinha visto sua imagem. Giovana, explica um pouquinho. Com o que você quis falar com isso? Por que eu posso colocar preconceito linguístico? Como é que você vai fazer essa... Na primeira análise, parece que ela está falando, desvalorizando mesmo a língua portuguesa, mas às vezes, por exemplo, ela é de uma localidade diferente que fala desse jeito. Até porque o Brasil tem vários jeitos linguísticos, né? Tem vários trejeitos da fala e etc. Dialetos. Então, isso. Então, de repente, ela está sendo discriminada só por ter uma fala regionalizada, o que não quer dizer que ela é menos formada ou inteligente. Certo. Só toma cuidado, ela não foi desvalorizada. Em nenhum momento aqui aparece ela sendo desvalorizada. Você entendeu por que eu estou pegando no preconceito linguístico? Certo? Ela não foi. O que tu pode botar aqui, ó, é a pluralidade, certo? De dialetos da língua portuguesa. Certo? Os regionalismos, né? E daí aqui, usando esse tipo, certo? Desse tema aqui, aí você podia entrar, né? O não reconhecimento dos regionalismos ou a interpretação de regionalismo como erro gramatical. Aí sim. Mas você não pode dizer que ela foi discriminada. Porque a imagem não traz isso. Tudo bem? Aí teve uma aluna também, da outra vez, que falou que o seguinte, podia ser a questão da mulher, né? A mulher tem que aparecer com um decote, tem que estar com um vestido provocante para conseguir um emprego. Toma cuidado, aí é tangenciamento forte, tá? Porque o que chama atenção nisso tudo é o diálogo e não a imagem dela. Tudo bem que a imagem dela, botaram mulher aqui, um cara, certo? Mas não é isso. Essa não foi a finalidade da charge. Então, você não pode falar que tem a ver com a imagem da mulher, tá? Toma cuidado. E essa aqui, ó, essa aqui, opa! Ah, tá, porque saiu, desconfigurou aqui, gente, desculpa. Deixa eu botar isso aqui para baixo. Deixa eu botar aqui. Essa aqui caiu na CAF, lembra? Essa aqui caiu na CAF. E aí, gente? Por que você não está sorrindo? Sorria, você está sendo assediado. Sobre o que a gente pode escrever aqui, gente? Bom, qual seria a sua primeira colocação aqui? Fala comigo. Sobre assédio, né? Oi? Sobre assédio? Sobre assédio. Que tipo de assédio? Pode ser assédio moral, assédio sexual. Assédio moral. De acordo com a charge, se enquadraria mais o moral, né? Sim, sim. Não puxa muito pro sexual. Não vai falar assédio sexual, porque daí você está tangenciando, certo? Sim, sim. Mas assédio moral se enquadraria.
certo? Assédio moral. 2, né? A privação da liberdade. Certo? É o famoso, aí você entra aqui, Big Brother, você pode falar, né? A fiscalização constante, a privação da liberdade, certo? O seu direito de ir e vir ali não existe. Certo? Olha como está o cara que está sendo assediado. Eu posso trabalhar na questão também, porque isso é uma questão de bullying. É um tipo de bullying. Claro, entra no assédio moral, tá? Mas é um tipo de bullying no trabalho também, que é chamado de assédio moral. Porque assédio moral é muito aberto, tá? Se eu botar bullying no trabalho, ele entra aqui. Tu acha que esse cara está se sentindo bem trabalhando ali? Né? Quem não deve, não teme, versus a vigilância constante como forma de privar a lei. A primeira parte, Diogo, eu discordo de ti. Quem não deve, não teme. A vigilância constante como forma de privar a liberdade, perfeito, certíssimo. Mas a primeira parte ali, eu não concordo contigo. Porque quem não deve, não teme, tu estás falando como se o cara tivesse, não deveria estar preocupado com nada, porque não deve nada. Então pode ligar a câmera que não tem problema. Entende? Vamos pensar na empresa. Por que a empresa colocou câmera ali? Por que a empresa colocou aquele... Qual foi a finalidade? A finalidade, eu acredito que tenha sido segurança, né? Mas a forma como ela é utilizada pode ser das mais Segurança diversas. para quem? Para a empresa. Para a empresa, certo? Então, o que revela ali é uma falta de confiança em seus empregados. Certo? Até também questão de leis, né? Se acontecer algum acidente, alguma coisa assim, você tem isso filmado, até porque questão para garantir os direitos até do próprio funcionário, tudo direitinho. Certo? O problema é quando você não deixa isso claro e utiliza esse tipo de fiscalização, de segurança, como controle. Certo? Então, tu pode fazer isso, né? Tu podias trabalhar aqui, tu podias trabalhar, né? Deixa eu botar, opa, por que veio aqui? 4. Ué? Não entendi. O que apareceu aqui, eu não faço ideia. Ah, safado, porque veio para cá. Ó, o 4 poderia botar assim, ó. Segurança versus controle. Sim. Também. Então, você poderia falar isso, né? Segurança e controle. Até que ponto é segurança e até que ponto é controle? Tudo bem? Poderia trabalhar com esse tema aqui. Show? E olha só, esse tema aqui, ó. Lembra de quando o museu pegou fogo? Aqui jaz o Brasil. E aí, gente, vamos tentar achar um tema para isso. Não, vamos tentar achar uns 2 ou 3, vai. Sobre o que eu poderia escrever aqui?
Vamos? Ninguém vai, gente, nesse aí? Caio, perfeito. Falta de valorização. Só que é o seguinte, falta de valorização da cultura. Veja bem que a gente já falou sobre isso hoje. A gente falou lá sobre a questão da língua. Só que lá a falta de valorização da cultura foi por parte do povo. E aqui, a falta de valorização da cultura é por parte de quem? Por parte do governo, né? Tu lembras desse episódio? Por que o museu pegou fogo? Vocês lembram disso, gente, em 2018? Por que o museu pegou fogo? Caio, pegou fogo por falta de manutenção, certo? O prédio não tinha manutenção, estava em condições precárias há muito tempo. E quem tinha que fazer a manutenção era o próprio governo, porque esse prédio era do governo federal. Então, tá vendo? Também a desvalorização da cultura, como aconteceu lá no primeiro, só que agora tem um enfoque diferente. Tudo bem? Alguém mandou uma mensagem aqui, gente. Deixa eu ver se foi no grupo. Não. Beleza? Será que tem outro tema que eu posso escrever aqui, amor? Vamos lá? Moçada, deu um soluço aqui no meio. Eu falei, veio. E aí, moçada? Tem outro? Vocês conseguem pensar em outro tema? O que tu achas? Por que que o fogo foi tão... por que que esse episódio do incêndio foi tão dramático? Porque é um pedaço do Brasil, gente, um pedaço da história que se perdeu para sempre. Certo? Então, a importância da preservação da história, por que que os museus têm que ser preservados? É aquele negócio, tem um povo que não lembra a sua história, está fadado a revivê-la, a cometer os mesmos erros. E a gente vê isso nas urnas, né? Direto, 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 direto. O que acontece com a nossa falta de memória? Faz com que a gente recorra no erro. É ou não é? Tá bom? E o problema é que a gente também não cobra para ter essa manutenção, né? Também Por que é que a uma gente culpa não nossa. cobra? Porque a gente não fomos ensinados a valorizar isso. Porque a gente não vai ao museu, gente. Quem daqui vai ao museu? É cultural isso. Certo? A gente só ligou pro museu quando ele pegou fogo. Uhum. Tinha gente que nem sabia que esse museu existia. Um povo sem memória. Enfim, a hipocrisia, né? Todo mundo falou, teve gente que falou que, nossa, que beleza, nossa, que horrível, que isso, não sei o quê, tá, tem que preservar, mas ele nunca visitou um museu na cidade dele. Adianta? Qual é a consequência de um povo sem memória?
Você me diz, qual é a consequência de um povo sem memória? Como tu disse, a gente comete os mesmos erros. Uhum. Ou é enganado mais facilmente, né? Se você está namorando com alguém e essa pessoa pisa na bola e você esquece do que a pessoa fez, não digo que você tem que ficar remoendo, não é isso, tá? Não é ficar remoendo. Mas lembrar o que a pessoa fez é interessante, porque se ela fizer de novo, a cobrança é maior, né? Quantas vezes a sua mãe falou para você, para, sei lá, tirar a toalha molhada de cima da cama? Quantas vezes você já escutou isso da sua mãe? Ou da pessoa com quem você mora? Ou quantas vezes você lembrou alguém de uma mesma situação over and over again? Ou de novo e de novo e de novo. Como é que você se sentiu? Quando você tinha que falar várias vezes a mesma coisa, ou quando alguém falou várias vezes a mesma coisa para você? Beleza? Então, posso falar sobre tudo isso aqui, ó. Agora vamos ver os temas de hoje, tá? Olha aqui. Os dois eu tirei da Federal do Paraná, tá? Presta atenção nesse aqui, ó. Só que eu transformei em tema de redação. Observe as figuras abaixo, escolha uma e escreva uma dissertação. Gente, dissertação, ficou faltando um monte de coisa aqui, ó. Eu ia escrever depois de dissertação argumentativa, coloca aí, tá? Argumentativa sobre o tema, beleza? Aí você vai botar assim, ó. Mínimo de 20 linhas e máximo de 30. Tá bom? Ficou faltando isso aí. Esqueci de colocar, fui pensar na imagem, esqueci. Ó, olha só a primeira. É importante que você aprenda desde cedo como são as coisas. Aponta para o carro, pernas. Celular, contato humano. O computador, cérebro. O próximo a quem amar é só você mesmo. Ideais, moral, honestidade, tudo no lixo. Cara, que tema é esse, gente? Sobre o que eu posso escrever? Agora é com vocês. São muitos temas, na verdade, né? Uhum. Diz um só, vai, Gabi. A superficialidade das relações sociais? Desculpa? A superficialidade das relações sociais? Superficialidade em função do quê? Porque tem, assim, ó, um contato humano, você tem contato aqui com bastante gente. Principalmente por causa do terceiro e do quinto quadrinho. Sim. A falta de relações interpessoais, você pode falar isso. Acho que é essa superficialidade que você quis falar, né? Posso botar isso? Pode? Em nenhum momento ele fala se é para relacionar com o outro, tá vendo? O que mais que eu posso falar, gente? Tem muitos temas aqui. Egoísmo também, a falta de empatia. Ó, egoísmo e individualidade. Que é um pouquinho diferente, né? Parece que dá para botar os dois, hein? Alguma coisa sobre a tecnologia, substituição de
do básico pela tecnologia, alguma coisa assim, não sei. Aí seria, no caso aqui, nos 3 primeiros quadrinhos, né? Isso. Não abrange todos, né? E se fosse isso aqui, gente, ó. O que você acha? A mudança de conceito dos valores sociais. O fato de ele estar usando o carro como pernas, certo? Revela uma dependência. O contato humano com o celular revela um distanciamento. O cérebro apontando para um terceiro, no caso ali para o computador, é sinal que é falta de criticidade. O próximo a quem amar é a falta de empatia. Ideias, moral e honestidade no lixo, conceitos éticos deturpados. São valores, gente. Baita tema, né? Aqui tu pode falar assim, ó. Por que isso acontece? Você pode trabalhar com porquê. Por que houve essa mudança de valores? Em que momento isso aconteceu? Quais são as consequências dessa mudança de valores? Será que o pai, ao ensinar esses valores deturpados, não está protegendo o filho? Não é nessa a intenção, para que ele entenda como é que vai ser o mundo lá fora? Talvez ele não concorde, mas assim, é o mundo que ele vai encontrar, então ele tem que se adaptar ao mundo. É uma outra maneira de você ver esse tema. E qual é a característica desse mundo? Ele é frio. É um mundo que não tem sentimento. Pega o carro, tudo bem? Você já sentiu, quando você está muito estressado, tá? Você já trabalhou demais, está com a cabeça cheia de coisa. Você já tentou andar, dar uma volta, caminhar mesmo? O que essa atividade faz com você? Beleza, Aninha? E o que ele faz com você? Como é que você se sente quando você caminha? Por quê? Por que o caminhar faz isso? Primeiro, porque é uma atividade física. Segundo, porque é motora. Estimula a circulação de sangue. Certo? Terceiro, acaba relaxando o músculo. Você fica muito tempo sentado, você sabe como é que vai dar, né? Prejudica nossas costas, daqui a pouco você não tem mais... O fato de você estar... Eu estou num quarto aqui que a janela está fechada, gente. Imagina ficar o dia inteiro aqui dentro. O caminhar é um tipo de relação com o ambiente que te cerca. Coisa que o carro não dá, porque o carro também é um espaço confinado. Show? Entenderam? Ficou claro sobre esse tema aqui que a gente pode fazer? Se tiver alguém junto, nossa, com certeza. Porque daí quando você tem alguém com quem conversar, você desfoca, mesmo que você reclame o tempo todo, mas você está desfocando, você está compartilhando. E só a gente sabe o quanto isso é importante agora, durante a pandemia, a gente está sentindo falta disso, né? Ter com quem conversar, mas assim, ó, conversar, olhar no olho. Porque pela tela é muito frio. Né? O segundo tema, vamos lá. O segundo tema é um tema bem tranquilo, também caiu lá. Dá para notar a diferença
As ruas continuam do mesmo tamanho, mas o número de pessoas que precisam se locomover aumenta. 30 pessoas. Vamos lá. Se cada uma tiver no carro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós temos 30 carros. Se for de bicicleta, nós temos 30 bicicletas, mas olha o espaço que ocupam 30 bicicletas. Se todas forem num ônibus, fica um ônibus só. Então, todo mundo precisa se locomover. Então, ficar em casa, agora tudo bem, é uma necessidade. Mas, todo mundo precisa. Por que que existem muitos carros? A gente vai falar sobre mobilidade urbana, tá? Mas, nesse caso, você pode pensar o seguinte, tá? Se todo mundo tem consciência disso, se isso aqui é um senso comum, pá, isso aqui, professor, meio óbvio isso. Beleza. Por que existem muitas pessoas ainda andando de carro? Se isso aqui não é novidade, por que que o problema ainda existe? Veja bem que eu estou desfocando um pouco da obviedade da mobilidade urbana. Facilidade. Facilidade de quê, Gabi? Independência, eu concordo contigo. Agora, facilidade nem sempre é assim. Já andou de carro em São Paulo? Já viu como é para estacionar? Já viu quanto você paga? Já viu a manutenção de um carro? Quanto custa? Então, não sei se é muita facilidade, não. Independência, sim. Não depender dos horários de ônibus, tudo bem. Conforto, sim. O conforto de estar dentro do carro, mas não o conforto de estar... Porque você vai estar no trânsito do mesmo jeito. E só quem já ficou no trânsito sabe como isso é estressante. Né? Só para você ter uma ideia, o tempo médio de manhã cedo para as pessoas irem do trabalho, de casa para o trabalho, de manhã cedo, não estou falando nem na volta, estou falando só na ida, tá? Em média, em São Paulo fica quase 3 horas. Significa que, se você trabalhar às 8, exatamente isso que você está pensando. A falta de oferta de transporte de qualidade, transporte público de qualidade. Olha só, em Nova York, um big centro, tá? A segunda cidade mais cosmopolita do mundo, só perde para Londres, tá? Ou seja, tem gente pra caramba. O prefeito de Nova York só anda de metrô. O maior exemplo que ele dá é andando de metrô. Ele usa o transporte público que ele mesmo garante a manutenção e a funcionabilidade. Legal, né? Na Colômbia, foi na Colômbia? É. Na Colômbia, tá? Não tem metrô, certo? Eles têm, na verdade, eles fizeram uma coisa que é metrô, eles chamam de metrô rotativo, que é o seguinte, como não tem metrô, eles intensificaram, através da verba do governo, eles intensificaram a circulação de ônibus. Então, assim como o metrô, que tem ônibus, que tem trem de 5 em 5 minutos, que é exatamente isso que acontece, você já pegou trem em São Paulo, o metrô em São Paulo, de 5 em 5 minutos tem trem. Eles fizeram isso também com os ônibus. De 5 em 5 minutos passa um ônibus. Principalmente circular dentro da própria cidade. Certo? Então, eles nunca estão cheios. Mas tem sempre, garante sempre a qualidade. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram diminuir em quase, presta atenção, em quase 50% o número de carros dentro do centro da cidade. Mas para isso foi uma ação conjunta. Primeiro, aumentaram o número de ofertas de horários de ônibus. Segundo, diminuíram o número de estacionamentos no centro, para desestimular. Ou seja, os poucos que ficaram muito caros.
certo? Então, você quer ir de carro? Vai, mas você vai pagar mais. Certo? Sem contar o seguinte, no Brasil existe uma cultura muito ruim de que carro é sinônimo de ostentação. E a gente vive num mundo de aparência, né? Então, isso é muito... ter carro é sinônimo de estabilidade financeira, é igual ter casa, certo? Estabilidade, de status social. Então, o cara pode não ter onde cair morto, mas tem um carrinho, nossa, já, sabe? Então, só para você ter uma ideia, como é que eu comprovo isso? O fato de ainda existirem carros que são vendidos em 60 vezes, comprova isso. Porque, economicamente falando, comprar um carro em 60 vezes não é nada viável. Significa que você não podia estar comprando o carro. Mas, se você compra em 60 vezes só para dizer, eu tenho carro, significa que não importa o quanto você está gastando. Você pode estar gastando 5 vezes, que geralmente é o que acontece. Está gastando 5 vezes o valor do carro. Mas o importante é que você tem o ter para ser. É igual a situação do carinha aqui. E isso acontece, tá? O cara está pagando, eu li ontem uma reportagem, o cara paga R$170, 170, R$170 por dia para ter um iPhone. Tem gente alugando iPhone, R$170 por dia, só para o cara dizer, olha, eu e meu iPhone. Aí o cara aluga para o final de semana e alugando, sim. Inclusive, tá? Se vocês puderem, deem uma olhada nisso aqui, ó. Alugator. Alugator agora é um novo sistema, tá? Em que você não compra mais iPhone, não compra mais celulares. Você aluga. Você paga um iPhone última geração, tá? Um iPhone 11 ou 12, não sei, 512 GB, tá? Tá custando por mês R$320. 12 prestações de R$320. Qual é a vantagem? É que você encheu o saco, vai lá e troca por outro. Você não compra o bem, você aluga. Então você tem sempre a garantia de ter um mais novo. Isso não só iPhone, tá? Qualquer celular. Eles fazem isso com celular, com iPad, com tablet, com computador. Uhum. Dá uma olhada. Não estou ganhando nada para isso, não. Só me chamou a atenção. Uhum. Gente, não é mais vantagem de você comprar celular. Você me desculpa. Não é vantagem. A desvalorização do celular é maior do que do carro. Não, Ana, pensa bem. Não é tão absurdo, não. É questão de mercado. Todo mundo quer ter o último celular, mas ninguém está conseguindo. Está vindo muito caro o celular para cá. E quando você compra, você comprou um iPhone 12, por exemplo, tá? Você pagou R$7.000. Quando você vai trocar, ele não vale 5 no mais novo. Uhum. Ah, não, de status, sim. É absurdo. O cara pagar 170 pila, dá R$340 por um final de semana só para dizer que tem o iPhone. Por quê? Porque é a mesma coisa, comprou o carro 60 vezes. Ter é mais importante do que ser. Você está gastando um dinheiro que você não tem, simplesmente para ter o celular. E aqui a mobilidade, mesma coisa, certo? Ana, sabe como é que começou essa ideia? Teve um cara, certo, que começou a alugar o celular dele, do aluguel ele foi lá, comprou mais 2, daqui a pouco, né? No final ele estava com 20 celulares, 20 iPhones, e só vivia disso, tá? E sabe para quem que ele alugava? Para classe C e D. Os maiores clientes dele estavam nas favelas. É claro. Quem é que vai alugar o iPhone? Quem não pode comprar? Tu acha um baita de um negócio, gente. Baita do negócio. Tu acha que tu não vai ter? Tu já viu o preço do último iPhone que tá aí? Põe lá. Põe aí o preço do último iPhone para você ver. Que absurdo que tá. Só que detalhe, só tá absurdo assim, lei e demanda. Tu acha que não tem gente comprando?
Fala sério. Olha, se a gente tem consciência disso e mesmo assim a gente compra, imagina quem não tem consciência disso, gente. Você não precisa de um celular novo, a menos que o teu seja quebrado. Para que você precisa de última geração? Você utiliza todos os recursos do celular que você tem agora? Não utiliza, gente. Certo? É igual você comprar um carro, você compra um carro que tem metralhadora, que tem roda blindada, que tem vidro que muda de cor, tem um monte de coisa. Você vai usar isso? Não, mas é legal ter, né? Tem um carro que tem um computador de bordo fala em 25 idiomas. Você fala 25 idiomas? Não, mas é legal ter, né? Com banco aquecido. Tudo bem, banco aquecido em Lages eu até entendo. Em Blumenau, não precisa de banco aquecido. É só deixar no sol aquela merda. Mas é legal ter, né? Você entende? Então, assim, quando você for falar, se você escolher esse mobilidade urbana, sai do óbvio. Pensa nessa necessidade. O pessoal sabe. Se todo mundo sabe que esse problema existe, que isso aqui é verdade, por que então ainda continua o problema da mobilidade urbana? Tudo bem, gente? Entenderam? Ficou claro o que eu quero de vocês? Tudo bem? Chegamos ao final dessa aula. Tá? Eu espero realmente, de todo o coração, que vocês tenham entendido, que tenha ficado... Sim, fácil não é. A gente tem que sair do tópico ali do mobilidade urbana. Não, você fala do porquê que esse problema insiste ainda. Se é uma coisa tão batida, o pessoal já não sabe a solução? Tudo bem? O problema é que não tem interesse na solução. A solução não está em fazer mais acesso, é diminuir o número de carros, cara. Mas para diminuir o número de carros, você tem que aumentar a conscientização, tem que botar na cabeça das pessoas que o excesso de carros é que está esculhambando tudo. E para isso, botar também na cabeça dos governantes de que a falta de transporte de qualidade também promove esse caos. Sai todo mundo perdendo, gente. Imagina quantas empresas perdem por não conseguir entregar um item X a tempo. Só para você ter uma ideia, consequência do caos da mobilidade urbana, tá? 35 a 40% de todos os produtos perecíveis transportados pelas estradas brasileiras, certo? São perdidos por causa de tempo de entrega. Olha que preju eu estou falando. Imagina a tua empresa. Trabalha com carne. Só caminhão refrigerado, frigorífico. Ficou 4 horas parado na BR em Blumenau. Num solzinho gostoso. Você perdeu o carro. Tudo bem? Espero realmente tenha ficado claro para vocês, certo? Sobre esses dois temas. Tá bom? Muito obrigado. Ficamos por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo para cada um de vocês. Tá? Cuidem-se. E até a próxima aula, tá, gente? Tchau, tchau, gente. Até semana. Tchau. Tchau. Valeu.